Eu preciso lembrar que alguns milhares de anos atrás desse episódio, esse povo, ele era governado pelo próprio Deus. Lembra quando o povo sai do Egito? Ele não sai com um rei, ele sai apenas com um libertador. Quem governa o povo? O próprio Deus. A função de Moisés era ser o intermediador entre Deus e o povo. Essa era a função de Moisés. Mas não era Moisés o governador, não era Moisés o governante, era o próprio Deus que dava ordens. Por isso o próprio Deus, junto a Moisés, escreve as leis para dar diretrizes ao povo. Deus governava, mas passa-se o tempo, o povo começa a olhar para o lado, começa a olhar para aqueles que habitam ao nosso redor. O povo, que era chamado povo de Deus, começa a olhar para aqueles que estavam em volta e ver que eles tinham um governante, um homem que governava eles e que eles prosperavam. Talvez não diferente de nós, que hoje olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e por elas prosperarem, nós queremos ter o mesmo estilo de vida delas. Nós olhamos para quem está ao nosso redor e porque eles recebem posse, porque eles têm poder na terra, aí nós falamos: Senhor, eu quero abandonar o teu governo, eu quero nomear um rei. Que tal ser eu mesmo? Esse povo agora ele escolhe rei, e já não é mais um povo teocrático, onde Deus governa, mas é um povo que tem sobre a sua liderança, sobre a sua forma de governo, a monarquia, onde homens eram levantados para o governar. Então agora, Deus já não governa mais o seu povo. O seu povo não é governado por ele, é governado por homens. Passa o tempo e esse povo ainda assim não vê que a solução da vida não está no outro, não está em homens. A solução da nossa vida, irmãos, não está no futuro da próxima eleição. Não está. Por quê? Porque nós temos um governador, nós temos um rei, não precisamos de homem. Não estou falando que você não possa votar, você não deve votar e você não deve ter suas convicções. Não estou falando disso. Eu estou falando que não importa quem seja. O povo dele, aquele que já se dobrou ao seu governo, não precisa se preocupar quanto a isso. Só que esse povo que era chamado pelo seu nome, já não é mais governado por ele, é governado por homens. E aí ele permite que comece a vir prisões, outros reinos subjuguem o seu povo, e ainda assim eles não abrem os olhos. E aí começa a vir um homem vestido de pele de animais, que vivia no deserto, e ele falava: raças de víboras, vocês são hipócritas, eis que é chegado o reino dos céus. Eu não sou o Messias, mas eu vim para preparar o caminho, porque aquele que vem após mim é maior do que eu. Isso é difícil, irmãos, de pregar, porque o ser humano tem a tendência de se achar o último biscoito do pacote. Mas no reino de Deus eu aprendo que nós temos sempre que saber que nós não somos nada. E João ele vai encerrar exatamente com um texto lindo: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Olha, mas é chegado o reino de Deus. Aí Jesus, ele começa a pregar, e quando ele curava os enfermos, quando ele fazia maravilhas, ele sempre falava: o reino de Deus é semelhante. Poderíamos dizer que a base central do ministério de Jesus na terra era anunciar a chegada do reino de Deus. Porque em diversos cursos e pregações, ele vai falar assim: o reino de Deus se assemelha
a uma semente de mostarda. O reino de Deus se assemelha a um homem muito rico. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Só que isso às vezes causa alguma dúvida, porque alguns dizem, textos dizem, que o reino de Deus já chegou, e outros diziam, o reino de Deus há de chegar, o próprio Cristo ora, vem o teu reino, então não chegou. Então isso acaba causando dúvida em muitas pessoas. Afinal de contas, o reino chegou ou não chegou? O reino já está vigente ou não está vigente? Jesus veio para inaugurar o reino. É porque quando ele falava, ele ou alguém falava que o reino de Deus viria ou chegaria, ele estava falando da plenitude do reino de Deus, aonde Cristo um dia vai governar sobre a terra. Mas o reino de Deus chegou através do próprio Jesus. O próprio Cristo ressuscitado, como nosso Everson Felipe fala, o Cristo ressuscitado, ele trouxe consigo o reino, visto que ele próprio, ele é o rei. E Davi vai dizer isso no Salmo capítulo número 24, ele fala, quem é este o rei da glória? Quem é este o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, ele é o rei da glória. Em Apocalipse vai dizer que ele vai vir num cavalo branco, e na sua coxa direita vai estar escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o rei. Então porque ele fala, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O problema é que hoje está havendo desencontro entre nós. Isso é um perigo, porque Cristo, ele quer que o reino seja estabelecido na terra, e nós achamos que só vamos viver o reino de Deus quando nós chegarmos no céu. Já parou para pensar que você pode se desencontrar com ele? E quando você chegar no céu e falar assim, agora chegou o reino de Deus, ele não, eu estava esperando esse tempo todo, você implantar o reino para mim. Ele veio para trazer o reino, e veio fazer com que os seus súditos implantassem esse reino. Então por que ele fala, vem o seu reino? Porque ainda ele não tinha conseguido um número de seguidores para o ajudar a implantar esse reino na terra. Por isso ele falou assim, ó, quando você for orar, você fala, venha o teu reino. É você, eu, chamarmos a existência o reino de Deus dentro de nós. Nós precisamos viver isso. Mas precisamos entender que todo reino tem a sua legislação. Eu só fui para um país fora, só para o Paraguai. Só que o Paraguai tem a sua legislação. Você atravessa a fronteira, Binho, ali já é uma nova legislação. E não adianta você falar, eu sou brasileiro. Os guardas dos outros países vão falar assim, ó, aqui é a nossa regra. Aqui nós temos a nossa própria lei. Não é como você quer. Não é da sua forma. Aqui a legislação já está estabelecida. Não tem como nós falarmos, Senhor, venha o teu reino, e queremos continuar vivendo a legislação, a moda do mundo que nos envolve. Por quê? Porque você não faz parte desse reino. Você não faz parte das coisas aqui da terra. Meu corpo, minhas regras. Eu posso abortar, isso não te pertence. Por quê? Porque existe uma legislação no céu, e essa legislação diz, não matarás. Tem legislação própria. Não sou eu que escolho. Não é a minha vida. É um reino. E se eu falo, venha o teu reino, eu estou dizendo, venha você, rei. Porque se nós fôssemos traduzir da maneira correta, não seria venha o teu reino. É porque essa foi a melhor forma para que nós, brasileiros, entendêssemos. Mas a tradução correta é, seja estabelecido o seu trono
Mas como estabelecer um trono sem ninguém se sentar nele? Eu não posso falar, venha Senhor, estabeleça seu trono, mas deixa que eu sente no seu lugar. Senhor, estabeleça o seu trono, sente aí e governe a minha vida. Ele é o rei. Não sou eu que sou o rei. Não sou eu que governo as minhas emoções. É por isso que o texto continua: seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é estabelecida no céu. Se nós formos voltar para o Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 1, Jesus nessa pregação ele vai dizer assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é, não será, é o reino dos céus. Mas calma aí, o que é ser pobre de espírito, pastor? Ser pobre de espírito são aqueles que renunciaram os seus desejos e as suas vontades. São aqueles que falam, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque aquele que abre mão das suas vontades é uma pessoa que é considerada para o mundo pobre de espírito. Mas não sabem eles que nós somos pobres. Pelo contrário, já nos é dado o reino dos céus. Porque não existe coisa melhor na terra do que ser governado pelo próprio Deus. E eu vou te explicar isso para que você tente entender nesses minutos finais. É falar, Senhor, governa a minha vida. O problema é que nós queremos só o que vem da mão desse rei. Já viu filmes onde tem reis? Tem determinado período do dia que o rei ele se senta no seu trono e ele permite que os seus súditos venham até ele. E cada um traz a sua demanda. Senhor, aconteceu isso, isso e isso. Será que o Senhor teria como restituir a minha terra? Senhor, eu briguei com fulano. Aí ele vai julgando as causas. O problema é que nós temos nos acostumado a somente entrar na presença dele para pedir uma dádiva da mão desse rei, quando o correto seria, meu rei, governa a minha vida. Eu quero que seja feita a tua vontade. Irmãos, talvez você deve falar assim, pastor, mas se eu falar, seja feita a tua vontade, eu não sou uma pessoa livre. E aonde está o evangelho nisso? E que prazer está no evangelho, se eu não sou uma pessoa livre? Eu não posso ter meus próprios desejos, eu não posso ter meus próprios sentimentos. Não, isso aí você que está se iludindo. Porque escravo é aquele que é prisioneiro do pecado. Eu não vou perguntar, talvez ninguém vai levantar a mão, mas eu conheço pessoas que estão até dentro da igreja, que eles acham que enganam a gente, eles fumam. Sabia disso? Tem pessoas que estão aqui que são viciadas em cigarro. Tem outros que são aqui que são viciados em bebida. Aí acha que está mentindo. Você pode mentir para mim, mas para o rei que está em todo o território que é dele, você não esconde. E aí eu pergunto para alguns conhecidos, não daqui, amigos da bola, eu falo assim, e aí, você consegue largar o cigarro? Ele fala, pastor, eu até quero, mas você acredita que eu não consigo largar? Aí eu falo, então você é escravo. Porque escravo é exatamente isso. Escravo é não ter vontade. Escravo é não conseguir ir aonde quer. Porque se você me der um cigarro hoje, eu posso até colocar na boca, mas eu vou falar assim, e aí pastor, você quer, a tua palavra, a tua Bíblia diz que você não pode, né? O teu Deus diz que você não pode. Eu não, meu Deus diz que eu posso.
A questão toda é que eu não quero. Por quê? Porque é a vontade dele que me governa, mas eu não quero. Entregar a nossa vontade a ele não é ser escravo, mas é ser livre. É falar: Senhor, é eu que não quero cometer adultério. Por mais que o mundo tente, eu não quero. Por quê? Porque eu quero que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós somos livres. Jesus vai dizer: escravo é aquele que não consegue se libertar do pecado. Mas ele continua dizendo: se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Oh, glória! É ser livre. Mas pastor, eu quero. Você quer mesmo? Porque se você quiser, você tem que entregar o governo a ele. É falar: Senhor, governa a minha vida. Governa a minha vida por completo. Sabe por quê? O próprio Jesus, ele vai contar uma parábola. Ele vai falar que numa casa havia um homem forte. E esse homem forte, ele tinha muitos bens. Mas aí vem um homem mais forte que ele. Entra na casa, amarra esse homem valente, e só depois toma todos os seus bens. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: ó, eu não posso entrar na sua vida antes de amarrar o valente que está aí dentro, porque depois, quando eu amarrar ele, eu consigo pegar tudo aquilo que estava preso na posse dele e tomo para o meu controle. Quando eu entrego o governo a ele, já não é mais Satanás que tem poder sobre o meu corpo. Ou seja, enfermidade, você também não tem poder sobre o meu corpo. Por quê? Porque um dia ele entrou na casa e amarrou o valente. Vício, você não tem mais poder sobre esse corpo. Por quê? Porque um dia aquele que era mais forte entrou na casa e amarrou o valente, saqueou os despojos. Então qual o segredo? O segredo é entregar o controle nas mãos dele. Falando como? Seja feita a tua vontade. Eu quero que da mesma forma como há perfeição nos céus, eu quero que seja perfeição na terra. Observe que Jesus, ele não trabalha com ninguém obrigado. Assim na terra como é no céu. Aí vamos tentar pensar no céu. Como que é no céu? Os anjos. Isaías capítulo número 6. Como que os anjos ficam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas calma aí. O Senhor falou que não é obrigado. É sim. O que aconteceu com 1/3 desses anjos? O que eles fizeram? Eles queriam continuar falando santo, santo? Não. Eles caíram, porque seguiram a Satanás. Satanás e o seu exército, equivalente a 1/3 daquilo que havia no céu, saiu, porque um dia eles decidiram: eu não quero mais. Então, se até o céu trabalha com voluntariedade, por que na terra você acha que Deus vai te obrigar a fazer as coisas que Ele quer? Então eu aprendo que aqui é o reflexo do céu. Como? Eu sou livre. Foi eu que decidi um dia abrir mão da minha vida, dos meus desejos, dos meus prazeres, do meu próprio governo. Como que eu estabeleço, pastor? Como que o reino de Deus acontece na minha vida? É quando você começa a colocar a vontade dele em primeiro lugar. Como que eu faço isso? É você, antes de escolher uma faculdade, fala: Senhor, qual é a tua vontade para o curso que eu devo fazer, para que o seu reino seja implementado na terra? É você, antes de escolher uma parceira ou um parceiro, você orar e falar: Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade. Então prepara esse varão, para que o teu reino seja estabelecido através do nosso relacionamento. É você, antes de escolher um emprego ou colocar currículo, falar: Senhor, abre a porta que o Senhor deseja, porque eu não quero que seja a minha vontade,
A minha vontade, Senhor, é fazer medicina. Mas se o Senhor quiser que eu varre rua, mas que o teu reino seja estabelecido através das coisas que eu faço, que assim seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É difícil, irmãos. É difícil. Não é fácil. Mas a questão é o resultado. Eu nunca vi, nem na palavra de Deus e nem na vida cotidiana, alguém que um dia decidiu ser governado pelo Senhor e viver uma vida medíocre na terra. Todos os homens e mulheres de Deus que um dia decidiram ser governados pelo Senhor, Deus os catapultou a posições excelentes. E eu não estou pregando aqui uma palavra de Deus nos levantar, não é isso. É porque eu estou dizendo que isso é inevitável. A própria palavra diz que aquele que é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. Então o segredo da vida é entregar o governo na mão dele. Eu estou falando isso que eu aprendi isso há poucos dias. Eu estou falando para vocês, até para namorar com a minha esposa, eu peço para Deus agora. Eu peço com mais insistência. Eu falo, Senhor, por favor, teu servo precisa. Eu estou subindo pelas paredes, Pai. Mas que não seja feita a minha vontade. Que a sua vontade seja feita, assim na terra como é no céu. E o resultado? Glória. Reino de Deus é você falar, Senhor, não é o que eu quero. O Senhor é o Rei. É o Senhor que está sentado nesse trono. Governa a minha vida, por favor. Porque eu não tenho condições. Irmãos, vamos ser sinceros. Quantos de nós temos tentado pelas nossas forças, pelo nosso próprio conhecimento, e quantos de nós temos quebrado a cara? Você consegue fazer uma retrospectiva da sua vida e ver quantas vezes você quebrou a cara porque nós não consultamos a Deus? E eu estou falando só de consultar, eu não estou falando de entregar o governo na mão dele. Quantas vezes nós erramos, sofremos, porque nós não entregamos o governo a ele? Venha o teu reino. O que é venha o teu reino? Que foi falado aqui, vem a tua presença. Vem a tua presença aqui. Porque o reino está aqui dentro. O próprio Cristo vai dizer isso. O reino está dentro de vós. O reino está dentro de cada um de nós. Jesus vai dizer assim, porque os fariseus vão perguntar para ele, quando vai se manifestar esse reino? E como vai se manifestar? Dá-nos sinais. Jesus vai dizer assim, vocês querem sinais visíveis. Porque na verdade, vocês querem coisas palpáveis. Eles falam assim, você é ser humano, você quer coisas que precisa tocar. Você precisa ver bens, ouro, para acreditar que tem reino. Só que o reino de Deus, Jesus falando, ele vem de forma invisível. Ele não vem de forma corpórea. E como que ele vem? Perguntam. Ele fala, porque ele está dentro daqueles que um dia aceitaram o meu governo. Calma aí, se eu aceitei o governo dele, e o reino está dentro de mim, então nós somos diversos servos que estamos trazendo o céu na terra. O governo do céu tem andado na terra, com a legislação dele, com a luz dele, com o domínio dele. A grande questão é que nós não queremos essa presença dele, nós só queremos a mão dele, porque é da mão que vem os bens, é da mão que vem a bênção, mas a presença nós não queremos. O exemplo para terminar, Êxodo capítulo de número 19, o povo vai acabar de sair do Egito, 3 dias depois de atravessar o Mar Vermelho, 3 dias depois, Deus chega para Moisés e fala, Moisés,
Eu vou dar uma ordem ao povo. Manda eles se santificarem por 3 dias. No terceiro dia eu vou descer na terra. Olha isso. Vocês vão se santificar 3 dias. Depois do terceiro dia de santificação, eu vou descer na terra no terceiro dia e vou falar com vocês. Observe que a presença dele é condicionada à santificação. Não adianta eu chamar a presença dele e não santificar primeiro. Moisés santifica o povo. No terceiro dia eu vou me encontrar com você. Eu vou descer na terra. O texto diz que ele desce na terra no terceiro dia. E Deus chama Moisés lá de cima do monte. Sobe, Moisés, eu quero falar contigo. O povo que estava embaixo, longe, via o monte fumegando. Era uma nuvem espessa da glória de Deus. Terremoto estava acontecendo. Chamas de fogo eram vistas no monte. Relâmpagos para tudo quanto que é lado. E um grande barulho, um estrondo. Moisés sobe. Lá ele se encontra com Deus. Aí Deus fala, desce de novo. Mandarão subir contigo. E fala para o povo ficar no pé do monte. Manda eles chegarem mais para perto. Moisés nem acaba de falar, irmãos. O povo fala assim, ó. Fala você com Deus. Vai você, Moisés. Nós vamos ficar aqui embaixo mesmo. Porque se nós subirmos, nós temos medo de morrer. Então é melhor você ir. Fala direto com ele. E o que ele falar, o que você falar, nós seguiremos. É o povo aqui nos ensinando um retrato nosso. Quando Deus dá a oportunidade de andar conosco, de se manifestar a presença dele conosco, nós abrimos mão porque nós temos medo de morrer. E por que nós temos medo de morrer? Porque nós não queremos abrir mão dos nossos pecados. Nós não queremos abrir mão dos nossos desejos. Então é melhor que tenha um intermediador. Sobe você, pastor. Vai lá e traz o recado de Deus para nós. Vamos ser sinceros, irmãos. Eu não precisava estar aqui pregando. Deus não precisaria levantar pastores, evangelistas, pregadores do evangelho. Por quê? Porque nós temos acesso direto com o Pai. Nós não precisaríamos de homens nem mulheres para vir trazer o recado de Deus, quando Ele mesmo quer falar diretamente contigo dentro do teu quarto. E por que Ele não fala? É porque nós não estamos nem entrando no quarto, muito menos falando com Ele. Por quê? Porque Ele não se revela em ambiente de pecado. E eu não estou dizendo que eu sou santo, eu não estou dizendo que eu não peco, porque João diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Pelo contrário, eu peco, e peco todo dia, irmãos. A diferença é que eu falo igual o Dante falou: Senhor, por favor, pode tirar de mim tudo. Pode tirar pastor, pode tirar cargo, pode tirar bens, pode tirar tudo, até a minha família. Só não tire de mim a tua presença. Me perdoa. Então a questão não é dizer se você peca ou não, mas é a condição como nós estamos. Porque esse mesmo João vai dizer o seguinte: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A grande questão é o que, irmãos? O que nós estamos querendo? As mãos desse rei, ou que ele governe a nossa vida? Qual o resultado disso? É que o pão de cada dia não vai faltar. É para observar isso? Quando ele governa a nossa vida, o pão de cada dia não falta. Como assim, pastor? Mas não pode dar o pão do mês todo? Ele pode, se ele quiser ele dá. Se ele quiser ele te dá o pão de 10 anos direto. Mas é para ele mostrar que quando ele está no governo, nem um dia da sua vida vai passar em branco. Todos os dias ele vai estar com as mãos estendidas sobre você. Não tem súdito dele que não seja abençoado pelo seu reino, pelo seu governo. Aquele que se coloca
no governo dele, recebe o pão, recebe a provisão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Muitas pessoas entraram aqui hoje e não recebem perdão porque são escravas dos seus próprios sentimentos. Não conseguem se libertar de feridas do passado. Porque o perdão que nós vamos receber, ele é condicionado ao perdão que nós damos, ao perdão que nós oferecemos. Tem pessoas que entraram aqui que são escravas das suas emoções, são escravas dos seus fracassos, escravas dos seus erros, escrava porque não consegue perdoar pessoas que maltrataram, pessoas que sofreram abusos e não foram perdoadas, e ainda não conseguem liberar o perdão. E Jesus não falou que era fácil, não é fácil, mas você consegue. Você conseguir se libertar de traumas, de feridas, pessoas que procrastinam as coisas, não conseguem fazer, não dão continuidade, porque estão travadas, são escravas de sentimentos que têm maltratado. Porque o que acontece aqui, irmão, reflete aqui, ó. Porque nós temos tantas pessoas hoje com câncer, tantas pessoas que vão no médico e fazem toda a bateria de exame, e o médico fala assim: você não tem nada. Mas como não tem nada? Você não está vendo que eu estou morrendo aqui? O médico: mas o exame não tem nada. É porque tem coisa que o raio-x do homem não pega: rancor, medo, falta de perdão, inimizade, mentira, fofoca. Isso o raio-x não pega. E o que eu preciso fazer é me libertar disso. E como eu me liberto? É falando: Senhor, eu não quero mais. Eu quero a partir de hoje que o Senhor governe a minha vida. Limpe o meu coração, limpe a minha mente, o meu estado. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero viver aprisionado a vícios. Eu não quero viver preso a coisas que só têm me arrebentado, me matado. O pastor Jorge falou do irmão dele. Semana passada nós fomos com um exército para as ruas, lá no lixão. E nós vimos aqueles moradores de rua, nós perguntávamos: você quer sair? Falou: eu quero. Vamos? Não consigo. É só você falar que você quer sair. Nós vamos te levar para um abrigo agora. Evangelista Rodrigo saiu com 3. Eu quero te levar agora, vamos agora. Cada um dava uma desculpa. E nós sabíamos que a desculpa eram prisões. Se eram pessoas que você viu que queriam, mas não conseguem se libertar. Por quê? Porque não conseguem entregar o governo a Deus. Não, quando eu largar a bebida, pastor, eu vou me firmar com Jesus. Não é o teu governo. Se tivesse para largar, você já teria largado. Até hoje não largou, porque você não tem força. É só o rei que vai conseguir. Senhor, eu não consigo largar o cigarro. Senhor, pastor, eu tenho um amante. Não entrega o governo a ele. Eu duvido que ele não dá um bico nessa amante do inferno, essa Jezabel maldita. Irmãos, para sustentar uma mulher é difícil. Imagina você dá 2. Me ajuda! Não dá. Está preso a maldições hereditárias. Porque o avô se separou, o pai se separou, eu vou ter que me separar. Se você entregar o governo, a maldição é quebrada na hora. É só entregar o governo a ele. Maldição acaba. Avô cachaceiro, pai cachaceiro, ele é cachaceiro, o filho. Não. Se você entregar o governo, tudo é dissipado. É só entregar o governo. A questão é a seguinte: você quer a presença? Você quer que o trono dele seja estabelecido na tua vida? Porque esse reino aqui, ele não é territorial. Ele não é um governo que vai governar toda a terra, não é isso.
Esse venha o teu reino é para a tua vida. Eis que o rei hoje está à porta e está dizendo: se você deixar entrar, eu vou amarrar esse valente e vou saquear todos esses despojos. Sabe por que às vezes sua casa não anda? É porque ele não governa. Sabe por que os seus projetos não andam? É porque ainda ele não governa. Sabe por que o seu relacionamento não vai para frente? É porque ainda ele não governa. Porque quando ele governar, não tem outro resultado. A vontade dele é boa, perfeita e agradável.